Amém? Amém. Queria convidar você a ficar de pé nesse momento já, para iniciarmos o nosso culto. Assustou? Ah não, outra coisa que assustou. Amém. Você está feliz por estar aqui? Não? Mais ou menos? Eu não entendi. Eu estou meio surdo. Você está feliz porque você está aqui? Amém. Sim, amém. Ah, bom. Eu estava falando, nossa, Vitor, qualquer coisa nós... A gente só canta uma música e vai embora. Mas a verdade é que não tem nada melhor do que a gente estar nesse lugar para a gente poder invocar o nome do Senhor, para poder adorá-lo. Amém? E eu queria convidar você do seu lugar para você fechar os seus olhos, para que a gente pudesse começar este tempo aqui juntos, orando ao Senhor, declarando sobre as nossas vidas um tempo novo. Talvez você já está vivendo um tempo novo, mas Deus quer que a gente possa viver em novidade de dia, todos os dias algo novo, todos os dias algo. Deus quer fazer algo novo, quer falar algo para as nossas vidas. Nós vamos cantar, vai ter alguém que vai pregar a palavra de Deus, mas Deus quer falar individualmente com você. Às vezes Deus vai falar comigo, não é o que Deus vai falar para o Piauí, que não é o que Deus vai falar para o pastor Daniel, e assim por diante. Mas se você tiver um coração aberto para invocar o nome do Senhor, algo novo pode acontecer neste lugar, na sua vida, amém? Querido Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos, e nós queremos aqui no nome de Jesus colocar o nosso coração, a nossa alegria, colocar a nossa esperança, colocar o nosso arrependimento, e queremos colocar a nossa fé, Pai, em ação. Nós te louvamos porque Jesus Cristo, Ele morreu em nosso lugar pelos nossos pecados, e hoje nós temos salvação, nós somos redimidos através do sangue de Jesus, nós somos perdoados, nós somos restaurados, ó Deus. E Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser pessoas não conhecidas como membros da Igreja Nova Vida em Cristo, não como evangélicos, não como cristãos. Muito mais do que isso, nós queremos ser conhecidos como filhos de Deus, pessoas diferentes que vivem realmente um evangelho vivo e verdadeiro, Senhor Deus. Nós queremos te agradecer porque é bom estar na tua presença, é bom estar neste lugar, é bom, ó Pai, saber que o Senhor hoje pode ouvir as nossas orações, porque aquele véu que havia no templo, Pai, ele foi rasgado, e nós te louvamos porque hoje nós estamos na tua presença neste lugar, e podemos colocar o nosso coração diante do Senhor para coisas novas que o Senhor tem para as nossas vidas todos os dias, no nome de Jesus, amém, amém. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemo-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos cantar Jesus em tua presença. Vida a todos nós, nos deu
estamos nós aqui. Separa mais a luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus na sua vida? Pela sua vida, pelo sangue de Jesus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor. Vamos cantar do início? Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a... Se essa é a sua alegria, cante isso aí. Vendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca volte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca volte para nós. Vamos estarmos aqui, vamos mais uma vez, vai lá. Aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que esta união volte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca volte para nós. Com sua voz cante Deus, Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós.
Oh Deus, venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. Aleluia! Aleluias! Nós vamos cantar um cântico que para alguns não é novidade, mas ele trata um trecho da Bíblia. Em Lucas capítulo 24, quando Jesus havia já ressuscitado, ele apareceu para 2 de seus discípulos que estavam acompanhando, e aqueles discípulos não o perceberam, eles não viram que ele era Jesus. E durante um caminho, uma jornada, uma caminhada, Jesus passou ali conversando com eles, e durante todo o tempo eles nunca em nenhum momento perceberam que era Jesus, até que chegou um momento à noite, quando eles foram jantar juntos, e quando Jesus foi partir o pão e agradeceu, seus olhos finalmente perceberam que aquele era Jesus. Quantas vezes eu e você temos caminhado o nosso dia a dia, não percebendo que o nosso Deus, Ele está ao nosso lado querendo falar conosco, que nós não estamos muitas vezes percebendo Ele, porque nós ficamos distraídos com as tristezas, com as decepções. Talvez aqueles 2 discípulos tiveram suas expectativas a respeito de Jesus totalmente frustradas, porque Jesus morreu já fazia 3 dias e toda a esperança havia ido embora. Irmãos, não há esperança se não for através de Cristo. Não há esperança através de uma família, não há esperança através de um trabalho, através de um estudo, se antes de tudo a nossa esperança não estiver em Cristo Jesus. Há um Deus que quer relacionar com você, que quer conhecer você. Há um Deus que quer ser o seu Deus, um Deus sábio, o Deus que nos ensina em amor, um Deus que é manso, e um Deus que cuida do seu coração. Aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem
Cante aí, tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Aleluia. Levante as suas mãos e fale assim: Senhor Deus, tome o teu lugar de honra na minha vida. Tome o teu lugar de honra na minha vida, meu Pai. Eu quero preparar a minha vida, eu quero arrumar a minha casa, Pai, para que o Senhor venha a entrar na minha vida, Pai. Aqui é o teu lugar, a minha vida é o teu lugar, ó Pai. Não as coisas deste mundo, não as coisas desta terra. Nós sabemos que tudo nesse sistema, esta vida, tudo faz parte, ó Pai. As conquistas, as alegrias, as tristezas, as decepções, mas não há nada que se compara, Senhor Deus, a sermos a tua morada, Pai. Sermos, ó Pai, governados, reinados por ti, ó Pai. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Te adoramos, ó Deus.
firmado em misericórdia, justiça. A tua igreja te adora. Com sua mão levantada, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós adoramos ao que é digno de receber todo louvor. Só Ele é digno de toda honra. A Ele nós coroamos. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Seja adorado, seja exaltado nas nossas vidas. Queima dentro de nós, ó Deus. Faz arder o teu amor em nossas vidas. Nós precisamos da tua cura, Deus. Todos os dias, todos os dias. Precisamos do Senhor todos os dias, ó Pai. Precisamos ser renovados pelo Senhor todos os dias. Que haja o amor ágape, que haja o amor de Deus, o amor ágape, aquele amor que vem dos céus, que somente aquele que conhece a Deus pode ter, ó Pai. Aleluias, aleluias, aleluias. Que você possa ser abençoado nesta noite no nome de Jesus, amém? Vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas antes de nós cantarmos mais um cântico. Se você precisar do seu envelope, você pode pedir para um dos irmãos que estão aqui. E depois, enquanto estivermos cantando, a gente vai trazer aqui ao gasofilácio. Ele é a nossa razão, amém? Se você puder, já feche seus olhos aí do seu lugar. Eu queria que a gente pudesse estar orando em nome de Jesus. Querido Deus, nós te agradecemos e nós te louvamos porque o teu amor é sobre todos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o único Deus que tem todo o poder, que conhece toda a terra, que tem todo o conhecer do universo, ó Pai. Somente está nas tuas mãos, ó Pai. Nós, na nossa mente limitada, Pai, nós muitas vezes fazemos a justiça segundo aquilo que nós achamos, ó Pai, que é o justo, segundo aquilo que nós achamos que é o certo, mas a verdade é que o Senhor, ó Pai, tem um domínio de todas as situações, ó Pai. Inclusive o Senhor respeita, Pai, o nosso livre-arbítrio, de às vezes não querer o Senhor, ó Pai. O Senhor respeita o nosso livre-arbítrio de não buscar o Senhor, de não obedecermos o Senhor, mas mesmo assim o Senhor continua nos amando, ó Pai. Mas nós sabemos que para estarmos com o Senhor é necessário uma nova vida, Pai, uma vida renovada, uma vida transformada, e é esse tipo de vida que nós queremos ter, ó Pai, dentro de nós, ó Pai. Faz arder isso nas nossas vidas no nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos neste momento pela oportunidade que temos de entregar aqui dízimos e ofertas, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai.
Pai, nós em nome de Jesus, nós não sabemos como que tem sido a condição, ó Pai, financeira e material de cada um, mas nós oramos por esses irmãos, ó Pai, para que não haja falta de mantimento na vida de ninguém, ó Pai. Nós sabemos que tempestades, que crises, elas fazem parte da nossa vida, mas nós sabemos que nada é para sempre, ó Pai, ainda mais quando temos a nossa confiança no Senhor, porque o Senhor sustenta as nossas vidas, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor abre portas onde ninguém mais pode abrir, ó Pai, e nós oramos por esses irmãos, ó Pai, nós intercedemos por cada um deles, e se há alguém aqui, Pai, que o Senhor possa estar abrindo, Senhor Deus, novas portas, novas oportunidades, ó Deus, para que o nome de Jesus Cristo seja engrandecido através de toda a situação, ó Pai, que acontecer, que seja para a Tua honra, para a Tua glória, no nome de Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos em o nome de Jesus, aleluia. Enquanto vamos cantar aqui, você pode estar trazendo, vocês nem sabem que música que é, sabe? Não sabe? Não sabe. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, vamos lá? Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Aleluia, Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, pode sentar, irmãos. Louvado seja Deus por mais uma noite, aonde nós podemos nos reunir para glorificar o nome do Senhor, para dar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu sei que esse intervalinho que tem do louvor para a mensagem, a gente sempre ora uns pelos outros, mas hoje à tarde eu estive ali na casa de recuperação e estava meditando com eles a respeito daquilo que Deus faz na vida do homem, naquilo que Deus pode fazer a partir do que o homem deixa Deus fazer algo na vida deles. E nós falamos ali sobre uma palavra que é muito falado, né? E às vezes é pouco entendido. Quando Jesus disse: vinde a mim, né, todos vós que estáis cansados. E um trechinho ali ele diz assim: tomai o meu jugo, né? Tomai o meu jugo, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então eu queria fazer uma demonstração aqui. Jugo, né? Nós sabemos que jugo é a canga. A canga não é para sufocar, mas a canga é para andar junto. Presta atenção no que eu estou falando. O que Jesus está fazendo, Ele está chamando chamando você para andar com Ele. Para andar com Ele. Você que nasceu, criou na cidade, não sabe muito o que pode ser um jugo. Mas antigamente, se cangava 2 bois, era para que os 2 bois andassem juntos. Nenhum podia estar na frente do outro, que senão estava sufocando o outro, ou enforcando o outro, né? E Jesus ele chama, e quando ele diz que o fardo dele é leve, eu fiquei imaginando, depois que eu vim embora, imaginando, puxa vida, né? Jesus está dizendo que
É leve o fardo e o jugo é suave, e às vezes a gente acha tão pesado, não é verdade? Acha tão pesado. A gente acha tão difícil às vezes estar numa vigília, estar num culto de quarta-feira. Às vezes até vim uma vez no domingo, vim à noite na igreja para ouvir a palavra de Deus. Se torna um peso para nós. Mas então eu queria fazer algo aqui para que você entendesse. Pastor Zé Roberto, faz favor, vem aqui. Pastor Zé Roberto é Jesus, tá? Amém? Vocês creem nisso ou não? Não, que Jesus está nele. Ele é Jesus. Ele vai estar representando Jesus. O gigante, vem cá, por favor. Quem não conhece o gigante é o Edinaldo. Vira para lá, lado de lá, que vocês vão dar um passinho. O Nivaldo, então, ele é nós. É eu e você. E quando Jesus fala, né? Tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo assim. Segura no braço dele. Ó, os dois aqui, ó. Quem daí de trás não está vendo pode ficar em pé. Não é que eu estou falando que o Nivaldo é baixinho, não. Pelo amor de Deus, irmão. Tá. É que você não está vendo aqui. Olha, os dois estão entrelaçados aqui, ó. É isso que Jesus faz com a vida da gente. Tá? Jesus, ele não nos chama só para dar a salvação, mas agora ele faz, a gente toma, né, esse jugo para andar. Vai até lá na parede, lá, faz favor. Olha lá, gente. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Por favor, pode voltar. Ó, que belezinha. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você. E quer colocar, né, sobre nós o jugo dele, que não é pesado para nós. Irmão, nós temos que agradecer a Deus, sabe? Aquilo que Cristo fez por nós. E agora ele está dizendo assim: só quem toma esse jugo é aquele que reconhece que está cansado e sobrecarregado. Quem não entende isso é porque não está cansado e nem sobrecarregado. Infelizmente, ele está sempre sendo um bom religioso, fazendo, né, tudo o que a igreja pede, né? Mas aquele que tem sede de Deus, aquele que tem sede da palavra de Deus, ele aceita, sabe, dar mais uma voltinha com Jesus. Ó. Aquele que está cansado, aquele que reconhece que está cansado, que está sobrecarregado, ele toma esse jugo. E eu estava pensando hoje à tarde, e pensei não nos dois, mas eu pensei de a gente fazer isso aqui. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Obrigado, viu, pastor? Meu irmão, é motivo de nós agradecer a Deus. Jesus, ele não nos chamou para passar algo pesado para nós. Pelo contrário, ele nos chamou para nos libertar. Entendeu? Ele nos tirou de lá, da onde nós éramos escravos, onde nós estávamos amarrados ali no vício, na bebida, no cigarro, nas drogas, na prostituição, sei lá onde você estava. E às vezes até numa religião. Ô Sal, perdão, não estou pregando, tá, meu irmão? Estou só aqui. Gente, Jesus nos chamou de lá. E agora nós tomamos braço dado com Jesus. E agora onde Jesus vai, eu vou com Jesus. Aonde eu vou, Jesus vai comigo. Não importa aonde você mora, aonde você está, nós precisamos estar com Jesus. Amém, queridos? Queria que você ficasse em pé, nós vamos levantar um clamor a Deus, de agradecimento a Deus por aquilo que Cristo fez por nós na cruz, aquilo que Jesus fez por mim ali na cruz. O que Jesus fez? Ele fez uma nova aliança. A aliança velha foi quebrada ali com Adão e Eva, mas ele agora fez uma nova aliança. Então eu tenho uma nova aliança em mim. Então levanta sua mão para o céu
Isso, eu gostaria que você abrisse a sua boca e agradecesse a Deus por esta obra redentora de Cristo, esta obra que Jesus fez na cruz do Calvário, fez uma aliança, com seu sangue Ele nos comprou, com seu sangue Ele nos libertou, Ele trouxe salvação àquele que estava cansado. Abra sua boca agora, meu irmão, comece a orar em nome de Jesus. Aí onde você está agora, comece a orar, comece a agradecer aquilo que Jesus fez. Ele tirou de nós toda a canseira, Ele tirou de nós todo o fracasso, Ele tirou de nós todo o desânimo que estava em nós, e Ele nos deu vida, diz a palavra de Deus, Ele nos deu vida, enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, Ele nos deu vida, e hoje nós estamos vivos para falar, vivos para andar com Ele, vivos para ter diálogo com Ele, vivos para andar na presença dEle todos os dias da nossa vida. Então nesta hora, Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, nós queremos te agradecer pelo teu Filho, ó Deus, que morreu na cruz, e Deus, e ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo, está à direita de Deus, e está em nosso coração, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos então, Deus, te agradecer, te louvar, exaltar o teu nome, Senhor, e queremos nesta noite, Senhor Deus, reconhecer isso, Senhor, na nossa vida, porque sabemos, ó Deus, que não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outro homem, não há outra pessoa que pode trazer esta libertação, esta cura para a nossa alma, Senhor, mas o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Deus. Então nós queremos nesta hora, Senhor, te dar honra, glórias e louvores ao Senhor, Pai, no nome de Jesus Cristo é que nós oramos, amém, amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Amém, queridos? Você pode sentar, nosso irmão Sálvio. Fique à vontade, meu irmão. Deus abençoe, viu? A paz do Senhor, irmãos. Amém. Aleluias. Abram as vossas Bíblias lá no livro de Salmos, número 23. Aleluias. Lá no Salmo de número 23, aleluias, glórias a Deus, amém. Salmo muito conhecido. O título do Salmo diz assim: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Número 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda.
certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Aqueles que quiserem manter as suas Bíblias abertas, a gente vamos falar um pouco sobre esse Salmo 23. É interessante, irmãos, que a palavra Salmos significa livro dos louvores. E esse livro dos Salmos, ele está juntamente com outros 4 livros, que são chamados também de livros poéticos, que são eles Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Eles também são conhecidos como livros poéticos. E é interessante que quando eu olho as características do livro de Salmos, eu vejo que é verdade que grande parte do livro dos Salmos, acredita-se que Davi escreveu. Se não me foge a memória, cerca de 73 salmos foi escrito por Davi. Mas houve outros escritores ali nesse livro de Salmos, nesse livro de louvores. E é interessante que quando eu olho as características desse livro, eu vejo que foi escrito por pessoas diferentes. Eu vejo que foi escrito, cada louvor foi escrito em tempos diferentes, em circunstâncias diferentes, momentos diferentes, momentos de adversidade, momentos de alegria, momentos de paz, momentos de guerra. Então, cada louvor, ele foi escrito por pessoas diferentes, em momentos diferentes. E quando eu observo essas características do livro do Salmo, eu logo percebo a importância de, independente da situação que estejamos passando, independente do problema que estejamos enfrentando, nós não podemos deixar de louvar e adorar o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Nós não podemos deixar de, independente da situação, independente do problema, é porque o louvor, a adoração, ela tem poder tanto de mudar o nosso ambiente interior, quanto o nosso ambiente exterior. Eu acredito, e quando eu olho à luz da palavra de Deus, eu logo percebo que o louvor, a adoração, ele tem esse poder. Ele tem esse poder de mudar o nosso ambiente interior, o nosso ambiente exterior. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 14 ao versículo 23, a Bíblia diz assim que um rei chamado Saul, ele sofria, ele era atormentado por um espírito. E a Bíblia diz assim que alguns servos de Saul falaram assim para ele: olha, Saul, se você trouxer alguém que sabe tocar, pode ser que você se sinta melhor. E a Bíblia diz assim que mandaram chamar um jovem chamado Davi. E Davi tocava harpa. E a Bíblia diz assim que Davi foi até a presença do rei Saul. E quando Davi começou a tocar a harpa, a Bíblia diz assim que Saul logo começou a se sentir melhor. Aquele espírito que o atormentava. Agora, quando o jovem Davi começava a dedilhar ali a sua harpa, Saul se sentia bem, se sentia melhor. Sabe por quê? Porque o louvor, ele tem poder de mudar o nosso ambiente interior. Irmãos, quantas das vezes eu já adentrei em cultos
triste, desanimado. Quantas das vezes eu já adentrei em cultos sem fé, mas quando eu começo a louvar, quando eu começo a adorar a Deus, o meu ambiente interior é transformado, e eu começo a acreditar, eu começo a ter esperança. Então há poder no louvor e na adoração. O poder e a adoração, o louvor e a adoração tem poder de mudar o nosso ambiente interior. Irmãos, estamos passando uma situação tão difícil, uma pandemia, pessoas perdendo o entes querido, pessoas estão depressivas, as pessoas estão com medo. Que nós possamos, independente da situação que nós estamos passando, que nós possamos louvar e adorar o nome do Senhor. E é interessante, irmãos, que o louvor, a adoração, não só tem poder de mudar o nosso ambiente interior, mas tem poder de mudar o nosso ambiente exterior. A Bíblia diz assim, lá no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 9 até o 40, a Bíblia fala assim sobre Paulo e Silas. A Bíblia diz assim que Paulo e Silas foram enviados a uma cidade, foram até uma cidade, e quando eles chegam nessa cidade, havia uma mulher que perseguia eles, e clamava e dizia que aqueles homens eram homens, servos de Deus, o Altíssimo. A mulher tinha um espírito de adivinhação, e a Bíblia diz assim que Paulo se incomodou com a presença daquela mulher que o seguia. E a Bíblia diz assim que Paulo expulsou aquele espírito de adivinhação daquela mulher. Mas Paulo mal sabia que aquela mulher trazia lucro para aquela cidade. Os governantes daquela cidade usurpavam daquela mulher com aquelas adivinhações. E quando Paulo expulsa aquele espírito de adivinhação, e agora aquela cidade não está tendo mais lucro, a Bíblia diz assim que prendem Paulo e Silas. Paulo e Silas são aprisionados. E dentro da prisão, a Bíblia diz assim que Paulo e Silas foram açoitados, eles apanharam. Mesmo diante daquela situação adversa, mesmo diante daquela situação terrível, de açoite, dentro de uma prisão, fazendo a vontade de Deus, a Bíblia diz assim que Paulo e Silas não deixaram de louvar e adorar o nome do Senhor. A Bíblia diz assim que enquanto um louvava, o outro orava. E a Bíblia continua dizendo que houve um terremoto naquele lugar e as cadeias foram quebradas. Há poder no louvor e na adoração, irmãos. Aqui nessa situação, a Bíblia diz assim que Deus mudou o ambiente exterior. Talvez você está passando por lutas, por problemas, por dificuldades, mas não deixe de louvar e adorar o nome do Senhor. Amém? Salmo de número 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse salmo ele foi escrito por Davi. E é interessante que quando Davi ele compara Deus com um pastor de ovelha, Davi sabia do que estava falando. Por que Davi sabia do que estava falando? Porque lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10 e 11, a Bíblia diz assim que Davi na sua juventude, ele foi pastor de ovelha. Davi cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. Então, Davi conhecia a rotina de um pastor de ovelha. Davi sabia o que era ser um pastor de ovelha. Então, quando Davi faz essa comparação, quando Davi diz assim, o Senhor,
o meu Deus é o meu pastor, Davi sabia o que estava dizendo. Davi falava com propriedade. E eu quero compartilhar com vocês aqui a rotina de um pastor. Qual que era a rotina de um pastor naquela região, naquela época? Davi, ele vivia numa região desértica, onde não havia muita chuva, não havia muita vegetação. E as ovelhas, elas ficavam num lugar chamado curral. E diariamente, o pastor de ovelha, ele tinha que conduzir as ovelhas do curral a um lugar chamado oásis. O que é um oásis? O oásis é um lugar onde tem água, onde tem vegetação. Então, era a rotina do pastor tirar as ovelhas do curral e conduzir a um oásis, para que elas bebessem água, para que elas se alimentassem. E é interessante que, nesse percurso que o pastor fazia, ele enfrentava alguns desafios. Por que ele enfrentava alguns desafios? No deserto, à noite faz muito frio, e durante o dia faz muito calor. Então o pastor de ovelha, ele tinha que sair muito cedo, e conduzir as suas ovelhas até um lugar que tem água, vegetação, até um oásis. E é interessante que, antes mesmo do anoitecer, ele tinha que voltar com as suas ovelhas, para que o frio não molestasse as ovelhas. E é interessante que nesse percurso, o pastor, ele tinha alguns desafios. E quais eram esses desafios? O pastor muitas das vezes andava por lugares acidentados, lugares íngremes, lugares em que as ovelhas corriam risco de vida. A Bíblia, a história, alguns historiadores dizem que o pastor, ele andava com um cajado. E o cajado do pastor, ele tinha 3 funções. Era o quê? Disciplinar a ovelha, proteger a ovelha, porque muitas das vezes algum lobo vinha para tentar atacar a ovelha. E o pastor usava o cajado para defender a ovelha. E o cajado tinha uma terceira função, e qual era essa função? Era resgatar as ovelhas. Muitas das vezes as ovelhas caíam em lugares em que a mão do pastor não conseguia socorrer a ovelha. Então ele usava o cajado que tinha na sua ponta uma argola, e essa argola trazia a ovelha para perto do pastor. Então esse era alguns desafios que o pastor tinha que enfrentar. Essa era a rotina de um pastor. E aí nós percebemos que um pastor, ele trazia alimento para a sua ovelha. Ele levava a ovelha a se alimentar. O pastor, ele protegia a ovelha. E o pastor, ele guiava as ovelhas pelo deserto. Então, diante de tudo isso que nós sabemos, diante de todas as informações que nós ouvimos aqui nessa noite, nós podemos perceber como é tremendo esse primeiro verso, como é poderoso esse primeiro verso, quando Davi diz assim, o Senhor, Senhor com letra maiúscula. Davi está dizendo do próprio Deus, ele está dizendo assim, olha, Deus é o meu pastor, Deus é aquele que me guia, Deus é aquele que me sustenta, Deus é aquele que me protege. Sabe o que Davi está dizendo? Davi está dizendo assim, olha, o Senhor, onipresente, aquele que está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele me alimenta, Ele me protege, Ele me sustenta. Sabe o que Davi está dizendo? Davi está dizendo assim, olha, o onipotente, o onipresente, o todo-poderoso, Ele me guia, Ele me sustenta e Ele me protege.
Como é bom termos o Senhor como nosso pastor. Aleluias, glórias a Deus. E aí, o primeiro verso continua dizendo assim: nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, nós não podemos ter essa impressão de que, quando o verso diz assim, nada me faltará, que Deus é um Deus que tem uma enorme dispensa, que tudo aquilo que nós formos pedir para o Senhor, Ele vai nos dar, Ele vai nos conceder. Mas eu entendo, quando eu olho para a luz da palavra de Deus, que quando Ele está dizendo assim, olha, nada vai me faltar, nada vai faltar para que nós venhamos seguir o caminho que Deus tem planejado para mim e para você. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que quando a Bíblia diz assim, nada me faltará, nada vai faltar para nós cumprirmos o propósito que Deus tem para mim e para a sua vida. Talvez você esteja pensando aí, nossa, mas há algumas coisas que eu tanto peço para o Senhor, estou pedindo há anos eu tenho pedido. Você já parou para pensar se isso é a vontade de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar se isso está no tempo de Deus para a sua vida? Então que nós possamos refletir nesse primeiro verso: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar de Deus aquilo que é necessário para você fazer a vontade dEle, para você cumprir os propósitos dEle. Continuando, verso 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Apenas esses 2 versos. É interessante como se repete 2 vezes aqui, guia-me, guia-me, guia-me pelas veredas da justiça, guia-me mansamente a águas tranquilas, deitar-me faz em verdes pastos, refrigera a minha alma. Aqui Davi, ele está pedindo para que o Senhor o direcione, pedindo para o Senhor dar a direção, porque ele sabia que a direção de Deus era boa, a direção de Deus era verdadeira, e a direção de Deus o conduziria a lugares tranquilos, a lugares de paz. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz assim: há caminhos que ao homem parece bom, mas são caminhos de morte. Eu quero compartilhar aqui um testemunho. Teve um dia que eu fui na chácara de um colega, e ele tinha instalado uma piscina, e a casa dele era um pouco acima, você tinha que descer, a piscina ficava um pouco mais embaixo. Eu estava ali conversando com ele, e ele falou assim, Salve, vamos ali embaixo ali ver lá a piscina que eu instalei lá. E eu fui. E o Samuel estava com uma amiguinha correndo para lá e para cá, e ele já, desceu na frente. Samuel, espera, Samuel. Espera, Samuel. E o Samuel foi embora. Foi embora aí, quando ele chegou perto da piscina, ele foi colocar a mão na água. Aí ele foi colocar a mão na água, e quando ele levantou a perna dele, ele, caiu lá dentro, irmãos. Dentro da piscina. Aí a amiguinha dele veio gritando, tio, Samuel caiu na piscina.
E aí eu logo, irmãos, com carteira no bolso, celular, tudo, já pulei dentro da piscina, peguei ele. Depois eu tremia mais do que ele, irmãos. Pelo amor de Deus, essas crianças. Irmãos, para o Samuel, era caminho de paz, de alegria. Ele estava tranquilo, irmãos. Mas eu sabia que podia ser um caminho de morte. E é isso que Provérbios 14 está dizendo: há caminhos que ao homem parece bom, mas são caminhos de morte. É por isso que Davi, aqui no verso 2 e 3, ele diz assim: guia-me, Senhor, Senhor, guia-me, porque ele sabia que os caminhos de Deus são bem maiores e melhores que os meus e os seus. Porque muitas das vezes nós achamos que os nossos caminhos são caminhos bons, são caminhos de paz, mas Deus tudo sabe, Deus tudo conhece, e Ele quer te guiar por caminhos tranquilos, por pastos verdejantes. Ele quer te conduzir para caminhos de paz, caminhos de justiça. Verso de número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. É interessante, irmãos, que alguns historiadores acreditam que quando Davi se refere aqui a esse vale da sombra da morte, alguns historiadores acreditam que esse vale da sombra da morte é um lugar literal. É um lugar onde era muito íngreme, havia algumas rochas muito pontudas, era caminho estreito. E as ovelhas tinham que percorrer esses caminhos. E muitas das vezes as ovelhas tinham que caminhar em fila indiana, uma atrás da outra, porque era muito perigoso. E aqui o salmista diz assim: olha, ainda que eu andasse, pode ser que passamos por momentos difíceis, pode ser que nós vamos ter que passar por alguns vales da sombra da morte, mas é interessante que Davi diz assim, que aquilo que vai lhe trazer paz, aquilo que vai lhe trazer segurança quando ele estiver passando por esse momento difícil, é a presença do pastor. E ele continua dizendo assim que consolo para a vida dele era o quê? O cajado. E o cajado tem 3 funções: ele disciplina, ele salva muitas das vezes a ovelha, e ele protege a ovelha do predador. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz assim: porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que tem por filho. Eu gosto de sempre trazer, irmãos, Samuel é uma inspiração, meu Deus do céu. E eu gosto de trazer para ver se consegue ficar mais claro. Teve um dia que eu acho que foi essa semana, a esposa não vai gostar muito, mas depois nós se resolve. Aleluias.
Essa semana eu estava na cama com o Samuel deitado e ele virou para mim e falou assim: pai, a minha mãe trata melhor a Milena do que eu. E eu falei assim: não, Samuel, eu chamei a atenção dele, falei assim: por que você está falando isso, Samuel? Falei: Samuel, a sua mãe, ela te corrige porque ela quer te ver bem. E aí quando eu estava meditando nesse texto, nessa passagem, que diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu lembrei do Samuel. E aí eu comecei a pensar o porquê que ele estava dizendo aquilo. A Milena é a prima dele. E toda vez que a gente vai para São Paulo, a Gislaine leva, quando pode, leva algum presente para ela. E ele não vê a Gislaine chamando a atenção da Milena, porque a Gislaine não é a mãe da Milena, é a tia da Milena. E sempre quando ela vai para lá, ela brinca com a Milena, e eu acredito que o Samuel olhando isso, que o Samuel, irmãos, tem que usar psicologia com ele 24 horas, irmãos, porque senão não vai. Então eu acho que ele pensou assim: nossa, mas com ela é presente, com ela é brincadeira só, mas comigo é psicologia? Que negócio é esse? Ela trata melhor ela do que eu. Olha só que maravilhoso, irmãos. Muitas das vezes, quando nós somos disciplinados, nós temos que ver como consolo. É consolo para nós. Quando Deus nos corrige, quando Deus chama a nossa atenção, é porque Ele quer que nós venhamos a andar nos trilhos. A Bíblia diz assim lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 6, que Deus corrige todo aquele que ama, e todo aquele que Ele tem por filho. Então, que nós possamos nos alegrar todas as vezes que nós somos corrigidos e disciplinados pelo Senhor, amém? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Vou ler mais uma vez. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. É interessante a gente entendermos quem são os nossos inimigos. Eu acho que muitas das vezes nós fazemos confusão. Quem são os nossos inimigos? Você já parou para pensar, para analisar? Quem são os nossos inimigos? Será que os nossos inimigos é aquela vizinha que sai de manhã cedo e põe o lixo na sua lixeira? Não, ela não é sua inimiga. Talvez você fale assim: não, meu inimigo é o meu colega de trabalho que fala mal de mim. Não, ele não é seu inimigo. Talvez você venha com entendimento: ah, o meu inimigo é aquele irmão da igreja que quer o meu mal, que fez algo contra mim. Não, ele não é seu inimigo. Sabe por quê? Vamos abrir a Bíblia lá em Efésios capítulo 6, 12. Efésios 6, 12. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias, glórias a Deus. Efésios 6,12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A Bíblia diz que esses sim são os nossos inimigos.
E se nós formos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21, lá tem uma lista daquilo que é o meu e o teu inimigo. E a Bíblia chama assim de obras da carne. Sabe o que é o meu e o teu inimigo? Prostituição, impureza, idolatria, inimizades, invejas, bebedices. Esses sim são os nossos verdadeiros inimigos. E aí, olha só, olha o que Davi diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Sabe o que eu vejo, irmãos, quando eu leio esse verso? Sabe o que tem na mesa de Deus? Na mesa de Deus tem fé, na mesa de Deus tem mansidão, na mesa de Deus tem bondade, na mesa de Deus tem misericórdia, na mesa de Deus tem benignidade, na mesa de Deus tem o fruto do Espírito. Sabe o que eu vejo quando eu leio esse verso? Eu vejo que Davi está dizendo assim: olha, você pode estar nesse mundo sem fazer parte dele. Sabe por quê? Porque Deus sempre tem uma mesa preparada para mim e você, para nos livrar das obras da carne e das coisas desse mundo. Esses sim são os nossos verdadeiros inimigos. Não é aquele vizinho, não é aquele colega de trabalho. Esses sim são os nossos verdadeiros inimigos. E para finalizar, o verso de número 6 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluias. Gostaria de pedir que aqueles que puderem se colocar de pé. Também queria chamar o Ministério de Louvor, amém? Eu vou estar só explanando aqui esse último verso, muito rapidamente. E ele diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi, ele consegue ver que a bondade e a misericórdia de Deus o seguia. E tem um verso no Salmo de número 34, versículo 8, que diz assim: provai e vede que Deus é bom. E o autor desse Salmo de número 34, versículo 8, também é Davi. E aí Davi diz assim, Davi na verdade eu vejo que faz um convite. Davi convida a todos para provar de Deus. Davi diz assim: olha, vem provar de Deus. E Davi, ele traz isso com muita convicção, com uma certeza. Mas por que ele traz com convicção e com certeza? Porque ele foi um homem que desfrutou de um relacionamento com Deus. Davi foi um homem que teve o Senhor como seu pastor. E aí Davi traz com muita convicção. Davi diz assim: olha, vem, prova um pouco de Deus, experimenta um pouco de Deus, porque você vai perceber que Deus é bom. E é isso que aqui no verso de número 6 diz, que a bondade e a misericórdia de Deus vai nos seguir. Eu vou finalizar com Samuel novamente, irmãos. O Samuel, ele está numa fase que ele olha alguma coisa de comer que
não é agradável aos olhos dele, e ele diz assim: não gosto, não quero, não vou comer. Aí eu e a mãe dele falam assim: não, Samuel, mas você nem provou? Ele: não gosto. E de vez em quando a gente vai chupar sorvete aí na cidade, e eu peço de morango, a minha esposa de chocolate e ele de creme. E teve um dia que por eu insistir muito, eu falei assim: prova de morango. Ele provou. E agora ele mudou um pouco o hábito dele. Ele não quer só sorvete de creme, agora ele também quer de morango. E aí, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa fala de Davi, eu entendo que muitas das vezes nós não conseguimos ver o Senhor como bom na nossa vida. Muitas das vezes nós não conseguimos perceber que a bondade de Deus nos segue e a sua misericórdia é talvez por dois motivos: ou porque nós não conhecemos o Senhor, ou porque a gente acha que conhece o Senhor, mas não conhece. É por isso que Davi diz assim: olha, provai e vede que Deus é bom, experimenta. O segundo, não sei se já aconteceu com você, mas aconteceu comigo algumas vezes. Eu estou com a garganta inflamada, garganta ruim, e eu vou no médico e ele passa 7 dias de um medicamento. E aí no terceiro dia que eu tomo o medicamento, eu já me sinto melhor. E eu largo mão do medicamento, deixo ele de lado e paro de tomar. E aí muitas das vezes a dor de garganta volta. Eu posso dizer que o remédio não funciona? Não. Porque eu não tomei como o médico havia prescrito. Para a gente muitas das vezes ver a bondade e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, é necessário que nós venhamos nos entregar de uma maneira completa, numa totalidade. Uma coisa é conhecermos o Salmo 23, outra coisa é conhecermos o Senhor do Salmo 23. Uma coisa é nós conhecermos o Salmo 23, outra coisa é nós sermos pastoreados pelo Senhor do Salmo 23. Ele te convida nessa noite a se entregar a Ele, a ter uma vida de relacionamento com Ele. Quando eu olho para esse texto, eu vejo três pilares claros aqui. Davi está falando que Deus o sustenta, não só fisicamente, como espiritualmente. Deus tem alimento para mim e para a sua vida, não somente fisicamente, mas espiritualmente. Eu vejo que Davi está falando aqui que aquele que guia a sua vida é o Senhor. O Senhor é o que o guia. E terceiro, Davi está dizendo que Deus o protege. Então eu quero orar juntamente com você aqui nessa noite, que nós venhamos não somente conhecer o Salmo 23, mas que nós possamos ser pastoreados pelo Senhor do Salmo 23. Que nós possamos desfrutar de uma vida de relacionamento com o Senhor, que nós possamos nos entregar a Ele numa totalidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, a sua igreja está aqui, Senhor. Pai, nós queremos ser pastoreados pelo Senhor. Pai, o Senhor é aquele que nos guia, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que nos sustenta. Senhor, abençoa cada um aqui nesta noite, que nós venhamos sair convictos que a misericórdia e a bondade de Deus está sobre as nossas vidas, que Ele está disponível. Jesus disse assim que Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas.
Abençoa cada um nessa noite, Senhor.
vencê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluias. Aplauda ao Senhor. Oh, aleluias. Glória a Deus. Amém. Pastor, tem mais algum aviso? Não? Amém. Então, vá em paz. Que você tenha uma semana abençoada. Amém? Glória a Deus.